Oi pessoal, aqui é o Newton da CPA. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre a Previdência Social. Estamos na fase de reforma das leis da Previdência Social no Brasil, né? Bom, nesse vídeo nós vamos destacar um fato interessante, porque agora, hoje, né, alguma hora atrás, o parecer do relator da comissão especial foi aprovado, finalmente aprovado, né? Depois de acaloradas discussões, tentativas de obstrução pela oposição, a comissão especial conseguiu aprovar o parecer do relator Samuel Moreira. Por falar nisso, o próprio relator ele foi obrigado a elaborar outros votos. Ele já tinha feito um voto, daí teve que fazer mais 2 votos ou até 3 votos para completar o seu relatório. Bom, de qualquer forma, a comissão acabou aprovando. Então vamos ver algum detalhe aí dessa discussão. Comigo aqui, a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA. Bom, na fase final dos debates, os maiores problemas foram a questão dos militares e dos professores. E outras inúmeras questões foram levantadas, por exemplo, a idade mínima, transição, entre outras, que acabaram ficando para o plenário. Bom, é verdade que agora, né, nós temos a discussão continua, vejam aí, até essa fase, o que a gente percebe, o que já parou, o que acabou saindo. Bom, muita coisa acabou saindo, né? Por exemplo, aquela alteração do BPC, aquela alteração da aposentadoria rural. Por exemplo, a capitalização, né, que praticamente já nem entrou no relatório. E outro ponto muito mais grave ainda é a questão de que ficaram de fora os estados e os municípios. É verdade que todas as questões agora podem voltar, né? Então, e agora? O que vai acontecer, Julia? Bom, agora o texto da PEC número 6 será encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados, onde será discutido pelos 503 deputados em 2 turnos de votação. Para que seja aprovado, é necessário que o texto tenha 308 votos favoráveis em cada uma das sessões. É bom lembrar, por exemplo, que nessa comissão especial lá na Câmara dos Deputados são apenas 49 membros, são 49 deputados, representados pelos diversos partidos, né? Ora, essa fase da comissão especial ela foi vencida aí pelo governo que queria a sua aprovação, né? Só que agora o texto ele vai enfrentar o plenário da Câmara. O plenário da Câmara são 513 deputados, né? Isso é uma incógnita como isso vai acontecer ou não. Por quê? Porque para aprovar esse texto lá no plenário, a gente tem dito bastante aqui, são necessários 308 favoráveis, votos favoráveis, que são 3/5 dos 513. E isso em 2 discussões. Tem uma discussão primeiro, se obteve mais 308 ou mais, vai para a segunda discussão. Tem que ganhar nessas 2 discussões. Então, realmente, a arena fica muito complicada, né? E não se sabe exatamente qual será o comportamento desse plenário dos 503 deputados. É claro que o governo está fazendo todo o possível para que seja aprovado, né? Mas a oposição também não descansa, não dá trégua, e vejamos o que vai acontecer. Muito bem, como é que a gente vai saber o que vai acontecer daqui para frente, Júlia? Bom, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, deverá anunciar a agenda, pois entende que a discussão e votação na Câmara deve ocorrer até o dia 17 de julho, antes, portanto, do recesso parlamentar. Muito bem, vejam bem, hoje é dia 4 de julho de 2019, né? Nós estamos numa quinta-feira. Quinta-feira, né? Agora, então, o que vai acontecer agora? A Câmara dos Deputados, ela vai, depois tem as férias, né? Tem o tal recesso parlamentar, mas ela vai até o dia 17 de julho, que é terça-feira, não da próxima semana, mas da outra. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem dito insistentemente que ele pretende, porque a partir de agora é ele que comanda o processo, né? No plenário, ele é o presidente da Câmara, é ele que vai comandar o processo. Ele tem dito insistentemente que ele
pretende liquidar a discussão e votação lá na Câmara até antes até antes do recesso, isto é, até o dia 17 de julho. Então, o que o Rodrigo Maia tem pela frente aí, se ele já está o texto aprovado na comissão especial? Bom, ele tem a semana que vem inteira, né? E depois ele tem 2 dias da outra semana, que segunda e terça, aí dá dia 17, daí o recesso, os deputados somem de lá. Aliás, hoje, no final da reunião, já andaram falando que há uma possibilidade de que o presidente da Câmara cancele o recesso patrimonial, né? Cancele o recesso da Câmara lá. Então, pode acontecer, se isso for, que aí a Câmara passa direto sem o recesso parlamentar. Mas eu entendo que o presidente da Câmara vai fazer todo o possível para realmente aprovar esse processo até o 17 de julho, que é terça-feira da outra semana. Depois, eu já tenho falado muito disso, o que vai acontecer, se tudo correr bem, vamos ao recesso, voltamos no princípio de agosto, e em agosto o projeto vai tramitar no Senado Federal. Aí tudo que aconteceu na Câmara vai acontecer de novo lá no Senado Federal. Basicamente é isso que nós temos pela frente, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br. Também você encontra a gente nas outras redes sociais pelo @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem dito várias vezes que quando o projeto for aprovado na comissão especial, que aconteceu hoje, logo depois ele vai dar sequência ao projeto de reforma tributária, que é a PEC 45, tá, né? Então, é claro, a gente está acompanhando aí a PEC número 6, que é da reforma da Previdência, agora no plenário da Câmara, mas se houver a comissão lá da PEC 45, da reforma tributária, começar a trabalhar, a gente vai também monitorar lá. Muito bem, até o próximo vídeo. Muito obrigado.